Novamente, ok, começou a gravar. Estamos novamente num dos nossos webinars da terceira terça-feira de cada mês, com 3 preletores, e hoje temos 3 pessoas que vão dar o seu testemunho na área da medicação. Por isso é que o webinar se chama A Medicação na Diabetes. Antes de dar a palavra à preletora, eu vou só explicar novamente para que alguém que não esteja tão habituado ou que não tenha estado nos outros webinars, como é que funciona. Portanto, as pessoas que nos estão a ver não têm possibilidade de interromper nem fazer questões diretas. O que podem fazer é colocar uma questão aqui no ponto de interrogação que diz um Q de 9 e um A. Nesta parte das perguntas, vão colocando as vossas questões, se tiverem alguma, e nós iremos responder, ou respondo diretamente aqui nesta parte, ou caso contrário, no final das 3 apresentações, passamos à parte das perguntas. Portanto, então, hoje vamos falar da farmacovigilância, é um tema um bocadinho diferente, nós achamos que era extremamente importante também abordar temas um pouco fora do habitual, precisamente por isso convidamos a doutora Patrícia Bilro, peço desculpa se estou que é farmacêutica e trabalha na Unidade de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém, na Universidade de Lisboa. Portanto, vamos então ouvir a doutora Patrícia falar de farmacovigilância. Então, sem mais demoras, vou passar a partilhar a minha apresentação convosco. Digam-me, por favor, se já conseguem ver o meu ecrã. Tá. Sim, está ótimo. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Agradecer mais uma vez esta oportunidade que a PDP nos deu para poder estar aqui presente e falar sobre a importância da notificação de reações adversas a medicamentos. E passo aqui a elencar alguns dos pontos que vou falar ao longo desta apresentação de forma muito sucinta, porque não podemos falar só da notificação de reações adversas sem falarmos um pouco sobre o medicamento e sobre as reações adversas. E começo por deixar a definição de medicamento. O que é um medicamento? Um medicamento é toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. E para ilustrar as propriedades do medicamento, trouxe alguns exemplos, nomeadamente ao nível das propriedades curativas, temos fármacos, por exemplo, que tratam a hepatite C, resolvem esta doença. Ao nível de propriedades preventivas, temos a utilização das vacinas, que são medicamentos que ajudam a prevenir formas graves de algumas doenças. Ao nível do diagnóstico, temos, por exemplo, os meios de contraste que são utilizados, por exemplo, quando se realiza um ataque, e ao nível da modificação de funções fisiológicas, temos o exemplo dos laxantes que ajudam a tratar a obstipação e a regular o trânsito intestinal. De facto, temos aqui que considerar que o medicamento tem dois lados. Por um lado, é inegável que tem o seu lado benéfico e graças aos medicamentos conseguimos tratar inúmeras doenças que há uns anos não teriam solução e que atualmente têm solução. E atualmente temos que perceber que se há uns anos o medicamento era visto como uma substância inócua, isenta de problemas, a verdade é que na realidade nenhum medicamento está isento de risco. Ou seja, um medicamento quando é comercializado, ele é considerado seguro. Porquê? Porque o seu benefício é superior ao risco que possa ter associado. No fundo, o medicamento vive aqui nesta balança de equilíbrio entre o benefício e risco, em que claramente o benefício é superior ao risco. E o risco associado à utilização de medicamentos é, nomeadamente, a ocorrência de reações adversas, que são respostas nocivas e não intencionais associadas à utilização de um medicamento.
É preciso ressalvar que a grande maioria dos utilizadores de medicamentos terão o efeito benéfico do medicamento e apenas uma pequena percentagem terá o risco associado ao medicamento, que é, no fundo, a reação adversa. E para ilustrar este benefício e o risco associado à utilização de medicamentos, decidi trazer aqui o exemplo da metformina, que é um medicamento muito utilizado no tratamento da diabetes, cujo benefício é o controle dos níveis de glicose no sangue, mas que tem alguns efeitos adversos possíveis e que são conhecidos, nomeadamente as náuseas, os vômitos, a diarreia, a vermelhidão da pele, a comichão, as alterações hepáticas. Isto são efeitos adversos que foram conhecidos ao longo da utilização da metformina. E a farmacovigilância é importante porquê? Porque é uma atividade que vai permitir a vigilância dos medicamentos após a sua comercialização, para que se possam identificar possíveis novos riscos associados à sua utilização. E a farmacovigilância é, por definição, a ciência e atividades relacionadas com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer outros problemas associados à utilização de medicamentos. E para ilustrar esta importância da farmacovigilância, trouxe também um exemplo de um risco que foi associado à utilização dos inibidores da SGLT2, e este risco foi identificado em 2017, que levou inclusivamente à emissão de uma circular informativa por parte do Infarmed, relativamente ao risco aumentado de amputação de membros inferiores associada à utilização destes medicamentos. E estes inibidores da SGLT2 incluem a canagliflozina, empagliflozina e dapagliflozina, que estão comercializados em Portugal, e alguns dos nomes comerciais destes medicamentos são Forxiga, Xigdu, Jardiance. O mecanismo de ação destes medicamentos passa por um aumento da eliminação da glucose na urina, que irá, por consequência, diminuir a glicémia, e deste modo tem a sua indicação no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. No entanto, conseguiu-se perceber aqui que existiu, associado à canagliflozina, um aumento do número de casos de amputação de membros inferiores, nomeadamente de dedos dos pés. O que levou aqui à questão se este problema que se estava a verificar seria só associado à canagliflozina ou também se poderia associar aos restantes elementos desta família de fármacos. Pelo que foi analisado o seu mecanismo de ação, não se conseguia explicar esta situação através do mecanismo de ação, mas não se podia descartar a possibilidade de um risco associado a estes medicamentos. Sendo assim, foi analisada a literatura, foram verificados ensaios clínicos e também os casos que foram comunicados. E a verdade é que a Agência Europeia do Medicamento acabou por emitir aqui recomendações, ou seja, medidas de minimização do risco de amputação de membros inferiores associados à utilização destes inibidores. E o folheto informativo destes medicamentos passou a conter advertências sobre o possível risco de amputação de membros inferiores, destacando a importância dos cuidados preventivos ao nível dos pés por parte dos doentes que utilizavam esta medicação. E, como já vimos no exemplo que dei anteriormente, a notificação espontânea torna-se crucial para conseguirmos identificar aqui riscos associados à utilização dos medicamentos comercializados. E, no fundo, notificar é um relato espontâneo, ou seja, voluntário, de uma ocorrência, ou seja, de um efeito adverso associado à utilização de um determinado tratamento que é utilizado por uma pessoa e pode ser notificado pela mesma pessoa ou por outra pessoa, nomeadamente um profissional de saúde, um amigo, um familiar. No fundo, neste slide, o que tenho aqui elencado são os 4 critérios mínimos de uma notificação espontânea, ou seja, a informação sobre uma reação adversa, um medicamento suspeito, um doente que foi a pessoa que sofreu a reação adversa e o notificador, que é a pessoa que comunica a reação adversa, que poderá ou não ser o doente que sofreu a reação adversa. E a notificação por parte do utente, do doente, é muito importante. Porquê? Porque o utente é mais rápido a notificar e, por norma, reporta a situação com maior rigor e detalhe. Sabe melhor do que ninguém os sintomas que sofreu e a razão pela qual suspeita daquele medicamento em concreto. E um ponto também bastante importante, o utente notifica por altruísmo, porque quer evitar que outros possam sofrer o mesmo efeito adverso.
partilhar aqui convosco os dados do Sistema Nacional de Farmacovigilância, desde que foi iniciada a atividade da farmacovigilância em Portugal em 1992, até os dados mais recentes que temos, que é até 2023, e conforme podem verificar neste gráfico, verificou-se o aumento do número de notificações espontâneas, com um pico evidente em 2021, associado às notificações de reações adversas derivadas da utilização das vacinas contra a Covid-19, que foram utilizadas em larga escala e que foram aqui um verdadeiro desafio para o Sistema Nacional de Farmacovigilância. Referir que de 1992 até 2012 a notificação apenas era possível e estava acessível apenas a profissionais de saúde. Desde 2012, o cidadão também passou a ter a oportunidade de notificar reações adversas a medicamentos, e a verdade é que desde que houve esta oportunidade, o cidadão passou a contribuir cada vez mais com a notificação espontânea de reações adversas, e deixo aqui o destaque ao ano de 2021, em que o cidadão foi o principal notificador do Sistema Nacional de Farmacovigilância, tendo ultrapassado em número de notificações os profissionais de saúde. Como notificar? Agora passamos aos aspectos práticos da notificação espontânea. Pode-se notificar através do telefone, através de e-mail e através da plataforma Portal RAM, que é a forma mais rápida, prática e eficaz de notificar uma reação adversa. E vou passar a apresentar um caso prático fictício para exemplificar como pode ser rápida a notificação de uma reação adversa. Então passo a apresentar este doente, de nome fictício Sr. João da Silva, tem 51 anos e começou a tomar o Stagid no dia 14 de janeiro. Tomava um comprimido 3 vezes por dia para tratamento da diabetes mellitus tipo 2. Passado 2 dias, por volta do dia 16 de janeiro, o Sr. João sentiu náuseas, vômitos e diarreia, que tiveram duração de uma semana. O Sr. João recorreu ao aconselhamento de um profissional de saúde que lhe prescreveu Sinet e Imodium para tratamento da reação adversa. Outros medicamentos importantes que o Sr. João toma, além do Stagid, o Valsartan mais hidroclorotiazida e a atorvastatina. Outras patologias que o Sr. João tem diagnosticadas: hipertensão arterial e dislipidémia. Sabemos ainda que o Sr. João não tem alergias conhecidas e nunca tinha sofrido reações adversas a medicamentos. Então, o Sr. João decidiu que quer notificar esta situação que lhe aconteceu. Então, para conseguir notificar, basta entrar no Google, escrever Portal RAM e de seguida selecionar o primeiro link que aparece, notificação de reações adversas. De seguida, entramos no site do Infarmed, no portal onde é possível notificar as reações adversas. Ao clicarmos no Notifique aqui, surge-nos então o formulário que nos permite selecionar qual a origem da reação adversa, qual o medicamento que originou a reação adversa. E neste caso, estamos perante outra vacina ou medicamento que não a vacina Covid-19. Selecionamos este formulário. De seguida, o portal direciona-nos para o tipo de notificador, que neste caso é o Sr. João que vai notificar o que lhe aconteceu, não é profissional de saúde, portanto, selecionamos o formulário utente. De seguida, o portal disponibiliza-nos vários campos que são correspondentes à informação mínima que uma notificação espontânea deve conter, nomeadamente a informação relativa à reação adversa, ao medicamento suspeito, ao doente e ao notificador. Então, coloca-se a descrição da reação adversa, náuseas, vômitos e diarreia. A evolução, que neste caso foi cura, a reação surgiu no dia 16 de janeiro e resolveu com duração aproximada de uma semana, e o tratamento que o Sr. João realizou foi o Sinet e o Imodium. Como o Sr. João teve que recorrer ao aconselhamento de um profissional de saúde, então a situação, em vez de ser considerada não grave, será já considerada uma situação grave, porque houve aqui necessidade de uma intervenção, um aconselhamento por parte de um profissional de saúde. De seguida, basta inserir os dados do medicamento suspeito, que neste caso foi o Stagid, e relativamente ao lote, por vezes esta informação não está disponível. O que é que se pode fazer? Selecionar desconhecido para se conseguir avançar na notificação, porque o lote é um campo de preenchimento obrigatório. É importante ter o lote quando se trata de um problema de qualidade associado a um medicamento, que não é este o caso. Então basta selecionar desconhecido e avançar na notificação. Colocar a posologia que estava a ser tomada, um comprimido 3 vezes por dia, a data de início, e é importante referir que o Sr. João não deixou de tomar o medicamento, fez o tratamento e a reação adversa resolveu, pelo que ocorreu aqui uma dose inalterada. O Sr. João manteve a toma do medicamento e colocou aqui informação para a qual estava a utilizar o medicamento. De seguida,
Basta preencher os dados sobre o doente, que neste caso é o próprio doente que está a notificar, e a informação que é pedida serão as iniciais do nome do doente, o sexo, a idade e a data de nascimento. De seguida, o portal pede-nos os dados do notificador, neste caso será importante ter um e-mail e um contacto telefónico, o conselho de residência e referir se as reações adversas foram ou não comunicadas a um profissional de saúde. De seguida, temos o campo Outras informações, onde se pode colocar informação que seja pertinente para o caso, nomeadamente medicação que estava a ser feita além do Stagid, e neste caso temos aqui o Valsartan e a hidroclorotiazida e a atorvastatina. Se ocorreu ou não erro de medicação, neste caso colocou-se que não, porque o Sr. João estava a tomar o medicamento tal como lhe foi prescrito, e outras informações pertinentes, nomeadamente as doenças que o Sr. João tem, além da diabetes, hipertensão arterial e dislipidémia, e o facto do Sr. João não ter alergias ou não ter sofrido ainda outras reações adversas a outros fármacos. De seguida, basta selecionar o tratamento de informação e confidencialidade de dados e submeter a notificação espontânea da suspeita de reação adversa. O que é que acontece de seguida? De seguida, o notificador, que neste caso é o Sr. João, recebe um e-mail automático com um número atribuído a esta notificação e com um documento em formato PDF anexado a esse e-mail com o resumo de toda a informação que foi submetida no portal RAM. Resumidamente, o fluxo de tratamento da informação que nos chega através da notificação espontânea. Então, temos um notificador que nos notifica uma reação adversa associada a um determinado medicamento. Nós, unidades de farmacovigilância em Infarmed, procedemos à validação e ao processamento dessa informação, ou seja, nós vamos avaliar se dispomos de toda a informação relativamente à reação adversa, ao medicamento suspeito, aos dados do doente, aos dados do notificador. Pode haver necessidade de um contacto com o notificador para obter informação adicional sobre o caso ou esclarecer alguma informação que conste no caso, e após completar toda a informação do caso, o caso é analisado e, se for uma situação grave, é elaborado um relatório com pesquisas sobre o medicamento suspeito e a reação adversa e a possível relação entre ambos, e este relatório é avaliado por um perito clínico que lhe atribui uma causalidade, que no fundo é a possibilidade de relação entre a toma do medicamento e a ocorrência da reação adversa. E essa causalidade é transmitida ao Infarmed. Antes de terminar, deixar aqui os contactos da Unidade de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém. Temos presença nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, podem seguir-nos por lá, nós partilhamos informação sobre farmacovigilância, sintam-se à vontade para nos contactar, e deixar aqui também um inquérito de satisfação para sabermos o que poderemos melhorar num próximo webinar, numa próxima colaboração. E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouco sobre farmacovigilância. Muito obrigada. Muito obrigada a nós. Foi um enorme desafio conseguir encaixar Pois. tanta informação e tão relevante nos 15 minutos que nós pedimos, pelo que agradecemos imenso por ter conseguido fazer essa arte. Sem dúvida que é tão importante, e a noção de, no início, dar a noção de ensaio clínico, porque por vezes as pessoas não têm tanta a ideia, que o que vê na bula provém dos ensaios, mas também vem exatamente destas notificações que são tão importantes e que orientam também quando existe algum evento adverso, conseguirem resolver e estar descrito. Muito, muito obrigada. E sendo assim, passo para o doutor, professor, agora também já professor Cristiano Matos. Portanto, ele é professor convidado na Escola Superior de Saúde de Coimbra, e é com uma grande satisfação que nós temos o doutor Cristiano aqui conosco, que fez um trabalho de investigação na APDP e hoje vem falar sobre a segurança dos medicamentos e as pessoas com diabetes. Passo a palavra ao professor Cristiano Matos. Só um segundo antes, só para as pessoas também ficarem descansadas, caso não tenham registado a informação. Todos os webinars encontram-se gravados no canal YouTube da APDP. Portanto, mesmo que tenha passado a informação dos contactos ou que alguma informação, porque foi bastante, que não tenha sido agora compilada, podem voltar a ouvir
e com toda a calma poderem parar e apontar no canal do YouTube, que durante esta semana provavelmente já estará disponível para poderem voltar a ver. Então, agora sim, dou a palavra ao professor Cristiano Matos. Obrigado, enfermeira Dulce. Vou então partilhar e creio que já estão a ver. Já, sim, senhora. Ok. Durante a minha apresentação eu vou mostrar um bocadinho dos resultados que foram o estudo da APDP e explicar-vos porque é que cheguei aqui. Durante a minha vida pós-académica, debrucei-me durante vários anos, quase uma década, sobre aquilo que era o envolvimento do público em geral na farmacovigilância. Quando comecei com estas investigações, ainda os doentes não podiam notificar, porque eu comecei em 2011 e depois, durante praticamente 10 anos, fui-me dedicando a esta causa, vendo as reações a subirem, como a doutora Patrícia mostrou, e nesse âmbito fiz parte de investigação na APDP e alguns desses resultados eu vou-vos mostrar aqui hoje. Agradecer o convite para estar aqui e poder também divulgar estes resultados e este tópico. Então, falarmos um bocadinho primeiro daquilo que são os problemas que podem acontecer quando usamos medicamentos, desde logo as reações adversas, que já foram faladas aqui hoje, mas depois muitas outras, e ainda agora, ao ver o chat, estava lá a ver das interrupções de tratamento, mas também das interações, dos medicamentos que às vezes são inapropriados, dos medicamentos que às vezes são omitidos, ou porque recorremos a vários médicos e um acha que o outro já prescreveu, ou porque nos esquecemos de queixar, dos erros de medicação, porque às vezes nos esquecemos de tomar os medicamentos, ou tomamos duas vezes e os erros acabam por acontecer em diversas formas. Todos estes problemas podem acontecer com os medicamentos e Portugal, apesar de estar bem em termos de reações adversas, de vez em quando lá vemos algumas notícias de que tivemos problemas com medicamentos, a utilização de medicamentos correu menos bem. Somos uma população polimedicada, no geral, que toma muitos medicamentos, que utiliza muito a automedicação, ou seja, recorre à farmácia para tomar medicamentos que depois podem potencialmente interagir com outros medicamentos e felizmente temos um sistema de farmacovigilância que hoje em dia está maturado e que recolhe esta informação que é essencial, não só a que vem dos médicos, mas sobretudo a que vem dos doentes, porque, como já foi referido, os doentes têm uma perspectiva diferente sobre aquilo que lhes aconteceu e essa perspectiva é muito importante para a farmacovigilância. Em alguns medicamentos, os problemas são de tal forma grande que a nossa autoridade regulamentar, o Infarmed, tem que disseminar essa informação pelo público em geral. E aqui duas notícias de coisas que aconteceram ao longo dos últimos tempos. De uma forma geral, a farmacovigilância a nível mundial alimenta-se muito daquilo que é a informação que nós lhe vamos dando. Nós doentes, nós profissionais de saúde, e o público em geral vai dando então informação e é a principal fonte de informação. Os ensaios clínicos são, sem sombra de dúvida, importantes para podermos colocar os medicamentos no mercado, mas se nunca mais olharmos para eles, vamos ter a ideia de que eles são eternamente seguros e este perfil de segurança pode se ir alterando ao longo do tempo. Olhando para aquilo que são os medicamentos para a diabetes, nós podemos olhar para eles como, sem dúvida, medicamentos que são muito importantes naquilo que é o tratamento, e sem estas 5 ou 6 substâncias que aqui estão, seria muito difícil o controlo da doença. Mas quando olhamos para eles do ponto de vista de reações adversas, às vezes podemos assustar-nos com aquilo que são os números. Estes são números de hoje, desta manhã, e portanto, quando falamos de medicamentos do mais simples possível para aquilo que é o tratamento da diabetes, o caso da metformina, sabemos que a nível mundial há mais de 170 mil reações adversas notificadas ao medicamento. Significa que ou 170 mil pacientes, ou menos pacientes, mas que sentiram várias reações adversas, as foram notificando, e apesar destes números assustarem, são também muito positivos, porque significa que nós temos muita informação acerca dos medicamentos.
e de substâncias mais recentes, o caso, por exemplo, do semaglutide, que possivelmente todos nós ouvimos falar nos últimos meses na televisão, o caso do Ozempic, tem grandes quantidades de reações adversas notificadas hoje em dia, mensalmente, diariamente, que faz com que já haja mais de 70.000 ou cerca de 70.000 reações a este medicamento. As insulinas também, e quem é diabético tipo 1, insulinodependente e que utiliza insulina, muitas vezes também notifica reações e muitas delas relacionadas, por exemplo, com a picada, com os dispositivos que não funcionam. Existem uma panóplia quase infinita de reações adversas. E se algumas destas reações adversas são bem conhecidas, o caso das hipoglicémias, o caso dos distúrbios gastrointestinais, podemos ter reações aqui que são completamente dispares e alheias, e temos, por exemplo, pessoas que têm pesadelos ao tomar alguns destes medicamentos, ou que começam a apostar desportivamente, em apostas desportivas ou em jogo patológico associado a alguns destes medicamentos, que são reações que não estamos com certeza à espera. Se em alguns destes medicamentos, e eu não vou estar aqui a explanar esta tabela ao detalhe, depois tem ali a fonte e se quiserem saber mais, podem depois consultar. Se em alguns destes medicamentos nós sabemos que algumas das reações adversas são bastante comuns, o caso de alterações de peso, o caso dos riscos de hipoglicemia, o caso de alguns distúrbios gastrointestinais, cardiovasculares, são comuns. Outras reações são bem mais raras e às vezes bem mais graves, e ficamos nesses casos na dúvida se é realmente o medicamento que está a causar essa reação adversa, ou se por outro lado não estamos perante uma reação adversa e aquilo que está a acontecer tem uma fonte completamente diferente que não o medicamento. Quando olhamos para os medicamentos, sabemos então que diariamente vai havendo notificações dessas reações adversas, e aqui, comparando dois medicamentos que são muito conhecidos, o Ozempic e a metformina, vemos que neste momento temos muito mais notificações ao Ozempic, que é um medicamento mais recente, do que temos propriamente à metformina, que é um medicamento mais antigo, mas que é com certeza usado por muito mais pessoas do que o Ozempic. Isto significa que medicamentos mais recentes têm tendência a ter perfis de segurança menos disponíveis, mas que a informação também chega muito mais rapidamente, porque estamos muito mais atentos a estes medicamentos. Durante os anos que fui investigando aquilo que era o envolvimento dos pacientes, tive então a oportunidade de fazer um estudo na APDP, dos quais vos vou mostrar os resultados, e deixo-vos aqui depois outros estudos onde mais ou menos a APDP foi sempre participante, porque houve em todos eles uma representação de um expert externo da APDP que foi participando, e que mostra quais seriam as barreiras para podermos colocar os doentes no centro da atenção da farmacovigilância, e de que forma é que os podíamos envolver e de que forma é que o paciente podia ter aqui uma voz ativa. Muito mais do que comunicar a reação adversa ao médico, ao enfermeiro, ao farmacêutico, e esperar que haja aqui a comunicação depois ao sistema de farmacovigilância, é importante dotar os doentes de capacidade para que possam comunicar essa informação diretamente. Então, durante algum tempo, estive na APDP a recolher dados, e o que fiz aqui foi comparar os doentes que estavam na APDP com outros diabéticos que recolhi numa farmácia, e com pessoas sem diabetes, para perceber se quem estava a ser acompanhado na APDP tinha um comportamento diferente ou não daquilo que eram os outros doentes. Tentei utilizar aqui grupos que eram sensivelmente iguais, em termos de sexo, em termos de idade, em termos de nível de escolaridade, e constatei que, no geral, a maioria dos pacientes desconhecia a possibilidade de notificar reações adversas, ou até mesmo a existência do sistema de farmacovigilância em Portugal. Em conversa diziam-me que, quando tinham uma reação adversa, falavam com o médico, mas não sabiam da existência do sistema de farmacovigilância, o que nos permite mostrar que temos um longo caminho a percorrer para que o sistema chegue a toda a gente.
autorizar os doentes a notificar é bom, mas se os doentes não souberem que podem notificar, não chegamos lá ainda. Então, apesar de tudo, os doentes que seguimos na APDP na altura demonstraram um maior interesse em saber como é que podiam notificar e concordavam que mais frequentemente os médicos que os seguiam lhe falavam da possibilidade de notificar ramos e o que é que faziam quando uma dessas reações adversas, peço desculpa de utilizar o termo RAM, quando tinham uma reação adversa, o que é que deveriam fazer. E a intenção de notificar estas reações adversas, se elas forem sérias, ou seja, se colocarem a vida em risco, ou se fossem inesperadas, se o doente não estivesse à espera dessa reação adversa, era maior também entre os doentes que foram seguidos na APDP do que os outros grupos que aqui foram seguidos. Depois questionei sobre a percepção que havia sobre determinadas reações adversas e aqui os doentes com diabetes no geral perceberam que a reação adversa de hipoglicemia, ou seja, de baixo açúcar no sangue, seria mais provável, especialmente nos doentes que eram seguidos na APDP e também nos doentes que tinham diabetes tipo 1. É algo que é expectável porque muitas vezes o clínico, o médico, passa esta informação, os outros profissionais de saúde também, mas o médico, quando faz a primeira prescrição, passa muitas vezes esta informação. E depois, reações adversas como infecções urinárias, como diarreia, como perda de apetite, tinham também uma percepção mais elevada naquilo que eram os doentes com diabetes. Ou seja, estes doentes que tinham diabetes tinham uma maior percepção de que poderiam ter estas reações do que doentes sem diabetes. E ainda, os doentes sem diabetes subestimavam, ou seja, achavam que o risco de reações adversas associadas a estes medicamentos era mais baixo do que aqueles que propriamente já tomavam estes medicamentos. Depois, fui questionando aqui quais é que seriam os grupos que os doentes achavam que havia mais risco. Os doentes que eram seguidos na APDP tinham uma percepção de risco mais elevada para os medicamentos utilizados na diabetes e, no geral, os medicamentos que eram percebidos como sendo aqueles que tinham mais risco eram os antibióticos e a quimioterapia, de entre todos os grupos de medicamentos. A metformina e a insulina foram os medicamentos mais utilizados, a percepção de risco era moderada e semelhante para todos os grupos, naquilo que eram os medicamentos para a diabetes, e a percepção tende a ser mais alta nos pacientes com diabetes tipo 2, exceto para um determinado grupo de fármacos, onde para este grupo de fármacos a percepção era altamente elevada, mas também porque era um grupo mais recente à altura. E estas foram as conclusões do estudo. Os doentes com diabetes demonstram maior interesse e uma atitude mais positiva em relação à farmacovigilância, o que é bastante positivo. Estar inserido numa associação de doentes ou ser acompanhado numa associação de doentes parece ter um impacto positivo naquilo que é a percepção de risco, ou seja, naquele risco que é entendido pelo doente, e também no conhecimento sobre farmacovigilância, também muito à conta de sessões como estas, que podem acontecer e que podem levar aqui a mais informação. E depois, os doentes seguidos na APDP apresentaram maior percepção de risco para os medicamentos utilizados na diabetes, como a insulina e como os antidiabéticos orais, e a notificação por parte dos doentes continuava à altura a ser muito reduzida, em parte porque a maioria desconhecia a possibilidade de fazer ou não sabia do sistema de farmacovigilância, mas os resultados mostram que os doentes parecem estar mais receptivos a envolver-se, desde que sejam devidamente informados e devidamente capacitados. Claro que se os profissionais de saúde falarem com os doentes e lhes falarem sobre estes tópicos, é muito mais fácil para o doente estar atento e perceber que está perante uma reação adversa, que está a sentir uma reação adversa, e as organizações de doentes, e neste caso a APDP, desempenham um papel fundamental naquilo que é a educação, naquilo que é o empoderamento dos membros, dos doentes que acompanha, e tem aqui também o papel de facilitar a informação e de facilitar a informação fiável. Muitas vezes o doente, quando sente algum sintoma, tem como primeira opção ir ao Dr. Google,
pesquisar, e muitas vezes a informação pode não ser fiável, mas nestas organizações doentes é muitas vezes informação fiável sobre os medicamentos, sobre as reações adversas, e por isso podem também aqui ter um papel importante a promover a cultura de notificação. E pronto, agradeço a vossa atenção e estou disponível para as vossas questões. Obrigado. Dulce está sem som. Achei que tinha ticado e estava sem som. Portanto, estava a agradecer a clara apresentação, que foi muito interessante, e um dos motivos pelo qual nós mantemos e fazemos estes webinars é precisamente para permitir às pessoas aumentar a sua capacitação em temas que nem sempre são desenvolvidos e que são fundamentais na medida em que têm doença crónica e todos estes aspectos são tão importantes no seu dia a dia e na gestão da doença. E precisamente por ser tão importante e precisamente porque as pessoas com diabetes são o motivo pelo qual também aqui estamos, porque queremos ajudar a que consigam lidar melhor com a doença, convidamos o Sr. Aníbal Antunes para partilhar a sua vivência desde há alguns anos que toma muita medicação e gostaríamos de ouvir um pouco a sua experiência. Dou-lhe a palavra, Sr. Aníbal. Muito obrigado. Portanto, já fui apresentado e portanto, vou falar sem qualquer apresentação. Tenho umas notas aqui comigo. E eu fui até 2005 um rapaz saudável, não tinha doença nenhuma. E em 30 de novembro entrei no hospital com um AVC e digamos que a partir daí tive muitas doenças. Portanto, foi a partir desse AVC que foi detectado a diabetes. E, portanto, a partir daí comecei, foi 2 ou 3 meses depois, fui consultado na APDP e desde essa altura que sou seguido na APDP. Obviamente que a diabetes traz outros problemas que são consequência daquilo que é a diabetes, nomeadamente ao nível dos rins, ao nível já vinha também de trás a hipertensão e, portanto, tomo hoje variedíssimos medicamentos e, mais recentemente, foi detectado problemas ao nível dos membros inferiores com a doença arterial periférica e algumas situações de neuropatia diabética, o que traz mais um conjunto de medicamentos que ajuda a que o número de comprimidos por dia suba para um valor que aqui não tem qualquer interesse. E, portanto, é a vida. Eu vejo estes comprimidos como pequenos arames que me seguram aqui, porque se falharem vai ser difícil de manter, portanto é melhor cumprir tudo como estão prescritos, porque esses arames fazem falta para viver mais uns anitos. Relativamente à toma dos medicamentos, digamos que eu arranjei uma forma relativamente fácil de não me enganar nos medicamentos, porque eu agrupo os medicamentos em 2 tomas, uma ao pequeno almoço e outra por volta do jantar. Não tenho assim o problema durante o dia de me esquecer, portanto, normalmente não ando com comprimidos para o dia, mas simplesmente se for jantar fora, obviamente que os levo, mas durante o dia não me preocupo. De qualquer forma, sempre me vou esquecendo de vez em quando de tomar a insulina na altura certa, mas isso vou gerindo. Não quer dizer que não acontece. A insulina deve ser tomada com alguma antecedência à refeição, mas se o tempo para a refeição for mal gerido, quando chego à refeição ainda não tomei a insulina, mas vai-se vivendo com isso. Sempre que saio por alguns dias, faço a preparação dos grupos de comprimidos
de manhã e à noite, por forma a que não ando com um caixote atrás de mim, mas se for mais que 3 dias já tenho que levar o caixote. Para 3 dias é um pequeno conjunto de comprimidos que estão separados por dia, por toma. Os genéricos em si não vejo confusão, porque estão bem identificados, e acho que a primeira coisa quando se vai tomar um medicamento é ver o nome do medicamento, para não haver mesmo erros. E além disso, há várias formas hoje de poder controlar, que é tirar uma foto e dar-lhe um nome. Sempre que houver dúvidas, vai-se à foto e vê-se. Ou então uma simples lista, também dentro do telemóvel, pode-se fazer uma lista em que até ajuda quando vou à farmácia para já levo identificados aqueles que eu preciso comprar, para não estar sempre a pensar foi este ou aquele, estar registado. A memória também já não é assim tão grande, portanto facilita tomar alguns registros. Efeitos secundários. Efeitos secundários, obviamente que sendo o medicamento e o veneno apenas diferente na dose, tudo o que nós tomamos pode fazer mal. Ou seja, pode ajudar numa patologia, mas provocar outras. E eu penso que a questão dos rins é uma delas, porque de acordo com o meu historial das análises, digamos que é uma degradação do rim ao longo do tempo. Hoje está estável, mas estou neste momento a ser seguido pela nefrologia aí na APDP, portanto estabilizou. Vamos ver se mantém assim até qualquer dia. Agora, obviamente que os médicos, sempre que me prescrevem um novo medicamento, me indicam os efeitos secundários, ou que não são os desejados, principais. E, portanto, digamos que eu, quando os começo a tomar, tenho consciência de que poderá vir a acontecer, nomeadamente falaram aí de diarreia e vómitos. Sim, no início, do início de um dos medicamentos, não sei se foi a Jardiance, tive, penso que foi, mas hoje continuo a tomar Jardiance numa dose mais pequena e não é isso que eu sinto. Portanto, não tenho sentido efeitos secundários diferentes daqueles que me foram que obtive informação direta do médico. Obviamente que a comunicação ao Infarmed, eu conheço relativamente bem esta plataforma, não será exatamente para o medicamento, mas para os dispositivos médicos, porque eu trabalhei vários anos, bastantes anos, com dispositivos médicos e, portanto, conhecia exatamente toda essa problemática que se aplica aos medicamentos e também aos dispositivos médicos. Eu, pessoalmente, nunca fiz qualquer comunicação sobre efeitos secundários, portanto, ou efeitos adversos, porque, digamos que aqueles que eu senti tinham-me sido informado que iam acontecer. Portanto, não me pareceu que, tendo a informação de que ia acontecer, informar que aconteceu. Eu já saberia que, pela lógica, ia mesmo acontecer. Se não acontecesse, melhor, mas a probabilidade de acontecer é grande. E, portanto, eu dificilmente leio uma bula inteira. O que é que eu procuro fazer? Procuro ir ao Google, mas vou a sites, nomeadamente de hospitais, do Infarmed, o Infarmed tem muita informação, portanto, procurar informações mais específicas, por exemplo, se está a acontecer qualquer coisa, procurar se realmente nesse medicamento ou em algum dos medicamentos isso é possível. Mas, obviamente, e digo sinceramente, não leio a bula toda, porque a bula é quase um compêndio da farmacêutica que eu não iria entender tudo, e eu tenho formação em química, mas não consigo entender tudo o que lá está. Portanto, leio aquilo que tem um efeito na pessoa
seja ele o efeito bom ou o efeito mau. E assim rapidamente é esta a minha história de, dentro da, em conjunto com a PDP e com os medicamentos que me são prescritos. Muito obrigada, senhora Dibel. Deu aí várias estratégias muito importantes que estão tão vividas por si que quase que não considera que são estratégias já. E eu, Não, por acaso, fui apontando porque achei que era fundamental destacar, porque pode ajudar as outras pessoas que nos estão a ouvir. Por exemplo, se vão de férias, se vão passear, ter o cuidado de preparar toda a medicação. Portanto, de forma a que não exista falhas posteriormente e esquecimentos, porque os esquecimentos da medicação leva a não toma. Portanto, e esse foi um aspecto que falou que sempre que vai para fora tem esse cuidado. Também falou num aspecto que é, atualmente os genéricos têm as caixas todas muito iguais, de cada marca, e há pessoas que têm muita dificuldade em identificar. E deu aí uma estratégia fabulosa, que é tirar a fotografia e fazer a comparação com o nome e ter o cuidado de, quando pega na caixa, ler sempre o nome, que é fundamental. Portanto, não ter a noção de que acha que aquela caixa corresponde àquele medicamento. Portanto, haver sempre esse cuidado e de não haver duplicações com o mesmo nome, de dois genéricos diferentes. Portanto, é uma ideia fabulosa essa de tirar a fotografia e ter a dita lista dos medicamentos com o efeito, portanto, com o nome comercial e pelo menos o composto, de forma a que quando são genéricos aparece o nome e sabe exatamente ao que é que corresponde, não é? Portanto, isso ajuda a que as pessoas se consigam orientar melhor em situações como a sua, que na diabetes existe efetivamente muitas pessoas que fazem polimedicação, porque é uma doença que está associada a outras patologias, não é? A parte do rim, efetivamente, é uma das complicações da diabetes, tal como é a retinopatia, portanto, e outras situações que são complicações que estão associadas à existência da diabetes, mas ter este cuidado de saber exatamente o que é que está a fazer é uma ideia para dar para as outras pessoas. Outro aspecto muito importante é ter a noção que os medicamentos têm efeitos possíveis, e isso foi dito pelos três, mas ter uma noção geral de quais é que são os mais frequentes, não é? E isso também ajuda a que as pessoas, no dia a dia, quando comecem a tomar alguma medicação, não se assustem se surgir algum efeito, porque também já foi falado com o médico que prescreveu. Portanto, sem dúvida, eu não sei se, entretanto, os restantes palestrantes identificaram mais algum aspecto que podem ajudar as pessoas que nos estão a ouvir, mas dos que eu identifiquei são várias estratégias fundamentais para que as pessoas consigam manter a sua medicação e evitar o erro, porque aqui é muito importante também, para além da toma, é evitar o erro e a duplicação das tomas. Não sei se a doutora Patrícia quer acrescentar. Esta parte, por acaso, eu achei que era interessante. Quando as pessoas têm um evento adverso, não é? Por exemplo, a diarreia, devem, só para ficar claro, eu sei a resposta, mas eu acho que é muito importante, está na bula. Está na bula e até é um efeito que foi falado na consulta. É expectável que até possam vir a ter diarreia. Devem ou não reportar no portal? A resposta é sim. Todas as reações adversas que tenhamos conhecimento, que nós sofremos ou que temos conhecimento que alguém sofreu, devem ser notificadas. E é uma pergunta bastante pertinente, porque a maior parte das sessões que temos, seja assim a nível de associações de doentes, seja até com profissionais de saúde, esta questão surge sempre. A questão é, sim, está no folheto informativo, porque é que eu vou notificar? Porque é importante notificar. Porque se calhar uma reação adversa que está no folheto informativo como rara, se verificarmos um aumento de notificação dessas reações adversas, e não falo só num aumento a nível nacional, falo também num aumento a nível europeu, porque isto tudo é avaliado em conjunto com a Agência Europeia do Medicamento,
pode haver uma revisão do folheto informativo, pode haver uma alteração da frequência do efeito adverso, mesmo que o efeito adverso já seja conhecido. No fundo, o folheto informativo do medicamento é um documento dinâmico, porque como estamos sempre a vigiar tudo o que é efeitos adversos e tudo o que é a segurança da utilização do medicamento após a comercialização, pode em qualquer momento haver aqui alguma alteração da informação, nomeadamente a alteração da frequência de uma reação adversa que já é conhecida. Por isso a resposta é sim, devem notificar tudo o que tenham conhecimento. Até aquelas reações adversas que são consideradas banais, por assim dizer, porque já está previsto que pode acontecer, é importante notificar. E temos aqui uma pergunta que eu imagino porque é que aqui está, que é possível notificar reações adversas por interrupção do tratamento? Eu penso que isto tem a ver com a ausência de possibilidade de aquisição do medicamento, portanto interrompeu, se é possível notificar. É a pergunta que aqui está, é se é possível notificar possíveis reações adversas por interrupção do tratamento. Ou seja, quando o medicamento não está disponível. Penso que será Pode- esse o caso. Se a ausência da terapêutica com o medicamento está a causar algum tipo de problema, muitas vezes o que pode acontecer é um determinado medicamento está esgotado, que era o medicamento que se fazia habitualmente, e entretanto há a substituição por outro, seja genérico, seja outra marca, e se notar alguma diferença nessa utilização, isso deve ser notificado. Deve-se referir que eu fazia o medicamento X, que entretanto está esgotado ou que não consigo a tomar este medicamento e foi-me prescrito o medicamento Y, que até pode ter a mesma substância ativa, atenção, mas essa situação deve ser notificada porque se estava a utilizar o medicamento X e não tinha uma reação adversa e entretanto transitou para o medicamento Y, que até tem a mesma substância ativa, mas tem reação adversa, então isto deve ser notificado, deve ser comunicada esta situação. Não sei se estou a conseguir explicar bem. Penso que sim, penso que sim. Penso que pode ser por Tem aqui. aqui, sim. Tem aqui uma pergunta também que eu acho que é extremamente interessante e acho que é importante também clarificarmos, que é como é que um doente polimedicado, portanto, como o caso do Sr. Aníbal e de muitas outras situações, sabe se o efeito é de um ou de outro medicamento para notificar corretamente? É assim, nós por vezes podemos ter suspeitas que não recaem só sobre um medicamento. Normalmente, um doente polimedicado, por vezes, consegue suspeitar do medicamento por ser aquele mais recente, ou seja, se temos toda a medicação estável e apenas aquele medicamento foi introduzido de novo ou foi alterado, é fácil de identificar. Mas por vezes, como isto é uma questão de suspeita de reações adversas, não há certezas. Se a pessoa tiver a sua desconfiança em mais que um medicamento, então pode considerar mais que um medicamento como suspeito de uma determinada reação adversa. Se existir essa suspeita e comunica, como o exemplo que eu dei o exemplo com um medicamento suspeito, pode comunicar com 2 medicamentos suspeitos porque pode adicionar mais medicamentos à sua notificação. E se existir, é comunicar essa suspeita, seja 2, 3, 4 medicamentos, se é a suspeita que a pessoa tem, é assim que a pessoa deve comunicar. Ok, muito obrigada. Agora vou fazer uma pergunta para o Cristiano, que não está no chat, mas que eu acho que, uma vez que estamos a falar da segurança dos medicamentos, e foi falado que, por exemplo, a bula é difícil de perceber. Quando nós estamos numa altura em que queremos capacitar o cidadão e que o estamos a informar e que consideramos que, de facto, é tão importante que tenham conhecimento dos efeitos, quando temos pessoas que têm dificuldade em perceber a bula, e é um termo frequente, portanto, é uma situação frequente, as pessoas terem alguma dificuldade em perceber, como é que poderíamos, eventualmente, e depois também pode a doutora Patrícia também dar a sua opinião, como é que poderíamos facilitar a vida das pessoas de maneira a tornar tudo isto mais seguro e mais fácil de compreender para melhor gerir a situação? Em alguns medicamentos, obrigado pela questão, em alguns medicamentos começa a haver a informação direcionada ao paciente, com fichas com informação mais simples,
com informação que explica determinados dispositivos, que explica determinadas reações mais comuns, mas isso ainda cabe às agências regulamentares dar o passo de que todos os medicamentos possam ter uma forma mais facilitada de ser acessível a todos. Claro que aquilo que chega ao doente, que é o folheto informativo, já é uma versão simplificada e já é uma versão pensada para o doente, com linguagem mais adaptada ao doente, da informação que está no resumo das características do medicamento, onde está então toda a informação acerca do medicamento, e são muitas páginas e muita informação. O folheto informativo já é algo simplificado, mas ainda assim, para o doente, muitas vezes é difícil perceber o que é uma reação comum, muito comum, rara, muito rara, que termos são estes. Este caminho terá que ser feito pela indústria, terá que ser feito pelas agências regulamentares, de forma a simplificar a informação que lá está. Não basta dar uma folha cheia de linhas ao doente e depois não lhe explicar o que é que deve fazer, o que é que deve acontecer quando sente a reação adversa, e não faz sentido utilizar nos folhetos informativos, a meu ver, e esta é só a minha opinião, termos técnicos e científicos e puramente clínicos para explicar reações adversas, porque, ok, se calhar este exemplo até é fácil perceber, mas uma cefaleia muitas vezes é uma dor de cabeça, e é muito mais fácil a pessoa perceber o que é uma dor de cabeça do que perceber o que é uma cefaleia. E, portanto, nos outros termos técnicos todos, terá que haver, nos próximos tempos, a meu ver, uma forma de facilitarmos a comunicação com o doente, com sinaléticas, com letra maior, com menos informação, mas com informação que seja mais prática e mais adequada até à doença, do que propriamente um folheto informativo cheio de letras pequeninos que ou não lemos, ou quando lemos interiorizamos tudo de forma às vezes menos certa. Muito obrigada. Eu Não sei devo se a doutora dizer Catarina... que Diga. quando pegamos numa bula, quando chegamos ao fim, já não sabemos o que é que lemos no Pois. início. Pois, sim, sim. Eu concordo aqui com o Dr. Cristiano nesta opinião de tentarmos simplificar mais a linguagem, se bem que o folheto informativo já está simplificado, mas se calhar ainda temos que tentar trabalhar mais isto e simplificar mais. O exemplo da cefaleia é o melhor exemplo que se pode dar, porque, ok, temos uma cefaleia no folheto informativo, a maior parte das pessoas pode não saber que uma cefaleia é uma dor de cabeça, e o mais simples é escrever dor de cabeça, ou seja, tentar cada vez mais adaptar aqui a linguagem ao doente, à pessoa que utiliza o medicamento, para ser mais fácil também a comunicação da reação adversa. E também acho que há aqui uma parte muito importante da parte dos profissionais de saúde. Enquanto temos esta batalha de tentar simplificar a informação que existe na bula do medicamento, haver aqui um cuidado por parte do profissional de saúde que segue os doentes desta conversa, deste alerta. Existe esta possibilidade. O folheto informativo é enorme, contempla um sem número de efeitos adversos, mas existem este ou aquele que são mais frequentes. Haver este alerta, porque também previne aqui um pouco o doente quando vai ler o folheto informativo e facilitar a percepção de alguns termos. Sem dúvida. Aliás, essa era uma das estratégias do Sr. Aníbal, que é quando vai à consulta, sai da consulta já com os possíveis eventos adversos, e dá uma certa tranquilidade ter a noção de que, se surgir um determinado evento, poderá ser da reação. Vou só fazer mais uma pergunta, e é mesmo por uma questão de esclarecimento da população em geral, que é... Ora, tomo metformina e insulina durante muito tempo. Isto é uma situação comum nas pessoas com diabetes, como todos sabemos. E há cerca de 2 meses tive diarreia, tive de consultar um médico. Será que foi provocado pelos medicamentos ou por outro motivo desconhecido? Levantei esta questão precisamente para trabalharmos aqui, e temos mais questões, mas efetivamente já estamos em cima do horário, mas porque é aquela noção de como é que as pessoas conseguem fazer este reporte, que é tão importante e que por vezes cria estas confusões, se é do medicamento ou se até foi outra coisa qualquer.
A minha resposta nestas situações é, na dúvida, notifica-se. É uma suspeita, não precisamos ter a certeza. A questão aqui é que as reações adversas podem não surgir logo no início da medicação, como eu apresentei aquele exemplo, passado 2 dias. Às vezes podem ocorrer reações adversas que podem surgir decorridas da utilização a longo prazo do medicamento. E, por exemplo, pode utilizar a metformina durante um ano sem qualquer tipo de problemas e, passado um ano, poder ter episódios pontuais de diarreia. Pode acontecer, como pode acontecer outra reação adversa. Não tem necessariamente que ser uma situação imediata, passado uns dias, passado uma semana. Às vezes podem ocorrer situações passado meses. E a dúvida se foi alguma coisa que eu comi, se foi um medicamento, vai existir sempre. Mas a suspeita está lá, portanto, deve ser notificada. Acrescentar também que não cabe nem ao doente, nem ao profissional de saúde que está a notificar a avaliação daquilo que é a reação adversa. Para Exato. isso servem os centros de farmacovigilância, serve o IFARMED, serve a Agência Europeia de Medicamento, que fazem então a avaliação da causalidade que a doutora Patrícia Belouro falou. Ao doente, aos profissionais de saúde, cabe a opção de poder notificar. E quanto mais informação tivermos, melhor será depois a Exatamente. informação acerca dos medicamentos. Exatamente. É a tal situação em que não precisamos ter a certeza. Se existe esta suspeita, ela deve ser comunicada.